Imagina você ter todo o conhecimento técnico em dados do mundo e mesmo assim você vê suas oportunidades escapando pela palma das suas mãos. É isso que acontece quando você só se preocupa em desenvolver capacidades técnicas e ignora completamente o desenvolvimento de soft skills. Ou pior ainda, você até lembra de desenvolver soft skills, mas nem sabe como mostrar que você tem essas competências. Oi, eu sou a Isla, especialista em resolver problemas difíceis com dados, trabalho numa Big Tech e hoje eu vou te ensinar a como desenvolver as 5 principais soft skills que todos os profissionais, seja na área de dados ou não, mas vai estar mais focado na área de dados, precisa saber e também como demonstrar elas. Porque não adianta de nada você ter e você não mostrar que tem. A primeira habilidade essencial, e talvez eu até seja um pouco clichê ao colocar ela, é comunicação efetiva. Não adianta, a galera que é profissional de dados trabalha com conceitos complexos e variados. Se você não sabe explicar o que aconteceu ali naquela análise ou levar da melhor forma possível o insight que você teve, não vai servir de muita coisa o insight que você teve. Então, sim, você precisa saber traduzir os insights acionáveis que você teve, ou até a análise, projeto que você realizou, para o stakeholder que você precisa apresentar. E mesma coisa se você não for um profissional de dados. Se você não sabe apresentar os projetos que você está fazendo e mostrar por que ele é bom ou por que ele é positivo para a empresa, ninguém vai descobrir por conta própria, amigão. E como é que você pode fazer isso? Imagina que você descobriu uma correlação incrível entre dois dados e que isso vai mudar alguma estratégia da empresa. Por que em vez de apresentar um gráfico complexo de correlação que, vamos lá, poucas pessoas entendem de fato um gráfico de correlação, e você mostra um storytelling, uma apresentação, em vez de só um dashboard, você faz uma apresentação, você não acha que o seu stakeholder, a pessoa que precisa entender esse insight, não vai entender muito melhor do que se você só chegar com um gráfico de correlação falando, olha só essa correlação incrível que existe aqui? Para você desenvolver essas soft skills, não tem saída, é prática, é como desenvolver qualquer outra skill. Na verdade, todas que eu vou citar aqui envolvem muita prática e até um pouco de teoria, mas mais prática. Então, se você precisa aprender a falar melhor, se comunicar de forma efetiva, você precisa se comunicar. Aí eu vou indicar 2 livros. O primeiro é Storytelling com Dados, que esse é figurinha carimbada quando a gente fala de carreiras em dados e como apresentar melhor. Esse livro é perfeito, não tem nem o que se falar. Se você for ver os comentários sobre esse livro, vai ser só, meu Deus, esse livro me ajudou muito, porque ele ajuda muito. E o segundo é um livro que eu também gosto muito e ele tem muitos exemplos práticos, mas não é tão voltado para a área de dados. O livro é A Arte de Falar em Público. Ele tem vários cases mais práticos de como montar uma apresentação, como se direcionar para o seu público, como descobrir com quem você vai estar falando, porque dependendo da pessoa você precisa ajustar um pouco a sua comunicação. Enfim, se vocês tiverem oportunidade, leiam ele e depois me contem. E essa soft skills é a mais fácil de você demonstrar para as pessoas que você a tem. Se você é capaz de se comunicar efetivamente, então as pessoas com quem você se comunicou saberão disso. Então, se você se comunica bem, se você aprende a se comunicar bem com o seu líder, passar o insight que você teve, os resultados, as análises que você fez, ele já vai saber disso. Tá? Então, essa é uma das soft skills mais tranquilas de você demonstrar que possui. A segunda soft skills eu adoro, sou apaixonada por ela. Inclusive, foi por conta dela um dos principais fatores para eu ir para a área de dados, que é pensamento crítico. Pensamento crítico é saber fazer as perguntas certas e desvendar problemas, ou, na verdade, melhor, situações de diferentes ângulos. Bom cientista de dados, analista de dados, profissional no geral que vai estar ali trabalhando em analisar, ele não pode aceitar as coisas como elas são e ponto final. Por exemplo, apresentou um número e é isso, acabou por aí. É esse número que a gente vai ter que aceitar e pronto. Não, tem que ir a fundo nele. Tem que tentar entender as características, as facetas que estão ali por trás daquele número que muitas vezes tem só alguns algarismos ali, mas na verdade tem toda uma história por trás. Mas é claro, pensamento crítico é sobre fazer perguntas certas. Mas antes de você aprender a fazer perguntas certas, de você conseguir fazer as perguntas certas, você tem que se dispor a fazer as perguntas erradas.
Você tem que se dispor a poder errar nesse processo. Não tem como, ninguém é perfeito, ninguém sabe, desde que nasceu, a como fazer a exata pergunta que vai destravar uma reunião ou então vai fazer você progredir numa análise. Você vai ter que fazer perguntas bobas, sabe? Até que você aprenda o caminho ali correto. E até quando você aprender o caminho correto, você ainda vai continuar fazendo perguntas bobas. Porque é assim que funciona. E tem uma dica muito legal que é sempre que você se deparar com uma situação em que você está tentando entender qual é o motivo dela, a motivação dela, pergunta 5 vezes o porquê. Que aí você vai talvez chegar na causa raiz. Na minha outra rede social, eu gravei alguns vídeos de exemplos em que eu pego matérias de jornais que apresentam algum gráfico, alguma análise, e eu destrincho com vocês técnicas de pensamento crítico para tentar entender se aquela matéria está realmente certa ou não no seu posicionamento. Você pode ir por lá. Mas se vocês quiserem uma análise mais completa e mais detalhada, me fala aqui nos comentários que aí eu preparo uma série de vídeos específicos ou até mesmo um vídeo mais completão de como você pode raciocinar na prática um pensamento crítico. Resolução de problemas é a terceira soft skills essencial. É praticamente ter uma abordagem bem definida para conseguir resolver problemas diversos. E aí você pode me falar, Isla, mas isso não é quase igual a um pensamento crítico? Não. Enquanto a resolução de problemas busca uma solução mais prática, o pensamento crítico busca um aprofundamento dentro daquela situação. E você pode ser um sem ser o outro, mas o melhor é que você tenha as duas capacidades, porque assim elas se complementam. Por exemplo, se você for um bom resolvedor de problemas, mas não tiver muito pensamento crítico, você vai ser show para solucionar questões que apareçam, desafios que apareçam. Mas pode ser que você perca muito tempo resolvendo problemas de efeitos colaterais em vez de resolver a causa raiz. Porque você não parou para analisar. Você foi ali e pegou essa situação que está com problema, então vamos resolver. Mas se você tivesse analisado de verdade, você ia perceber que se você resolvesse uma coisa muito mais simples antes, toda aquela situação seria evitada, entendeu? E, pelo outro lado, se você for um pensador crítico muito bom, mas não for um resolvedor de problemas muito bom, no final do dia você vai ser só um idealista. Você vai ser uma pessoa muito boa para analisar a situação, mas você não vai conseguir de fato resolvê-la. Entendeu? Porque é diferente você conseguir analisar uma situação e você conseguir resolver ela de fato. Opa, você tá gostando das dicas que eu passei até agora? Então curte e compartilha porque tem muita coisa ainda boa pra vir aqui no vídeo. Fechou? As minhas ferramentas favoritas para resolver problemas na verdade, só uma, que é o Miro. Eu uso muito o Miro, que é um quadro em branco praticamente. Se você pegar uma folha de papel em branco, vai dar na mesma. Mas eu gosto muito do Miro para poder rascunhar todas as ideias que estão na minha cabeça e também utilizar os templates que existem lá, como por exemplo, templates de 5W2H, que é uma metodologia para você conseguir, na verdade, definir a solução para o seu problema, mas tem outros templates bem interessantes lá no Miro em que você pode utilizar para você poder entender de verdade o que é o seu problema e como resolver o seu problema, montar um framework de resolução de problemas. E para você poder desenvolver essa habilidade, da mesma forma como eu falei antes, é prática. Então você precisa se submeter a situações em que você vai tentar resolver problemas. Sinceramente, você pode fazer isso desde a coisa mais nada a ver com ciência de dados, como montar como mágicos, resolver problemas de xadrez, porque isso vai também ajudar o seu cérebro a ficar procurando soluções, mas também você pode ir mais direto ao ponto para a área de dados e participar de hackathons, workshops em que vai ter desafios. Eu adorava, na época da faculdade, participar de competições de programação. Eu acredito que isso me ajudou muito e pode te ajudar também. Mas se não houver alguma competição de programação para fazer, tem algumas online que você pode participar, mas também não precisa se restringir a isso, se você também não souber programar. Você pode participar de hackathons diversos, pesquisar desafios na internet, tem o Kaggle também que tem desafios constantemente. O importante é você se esforçar para resolver um problema, você ser resolutivo, entendeu? Viu alguma questão? Tenta pensar como é que você resolveria essa questão. Não importa se você vai chegar na resposta correta, na melhor resposta. Só tenta.
Força seu cérebro a fazer isso. Para você demonstrar resolução de problemas para o seu líder, segue quase a mesma lógica de você demonstrar pensamento crítico. Você vai fazer isso na hora em que você estiver demonstrando uma análise. Então, em vez de você só chegar com o resultado final, você vai mostrar primeiro o que você fez para realmente entender qual era o problema da situação, pensamento crítico, e depois você vai precisar demonstrar qual foi a lógica que você utilizou até chegar na solução, resolução de problemas, tá bom? E aí muitas vezes você vai perceber que justamente o processo é muito mais importante do que o resultado, porque isso ajuda a demonstrar confiança no resultado que você está entregando. Quarta soft skill é adaptabilidade. A área de dados e, na verdade, tecnologia no geral está em constante evolução. Se tem uma área que muda toda hora, é a área de tecnologia. Então, se você está entrando na área de tecnologia porque acha que você vai conseguir um emprego que paga muito e depois vai ficar tranquilão sem precisar aprender mais nada, você está muito enganado. Você precisa ser a definição de lifelong learning. Não tem como, tá? Se você não gosta de aprender, recomendo você não seguir nessa área, porque é uma questão assim importantíssima na área de dados. Ainda que você ache, não tem mais como evoluir, tem sim, e vai surgir mais assunto para você. E aqui, claro, você precisa ter uma ponderação, tá? Eu falei, beleza, você precisa saber, tá ahead of the time para poder entender o que está acontecendo ali o tempo todo, mas você também não pode surtar com tudo isso. Então, o que você vai fazer? Você vai ir no LinkedIn, seguir ali pessoas que estão comentando bastante sobre vários assuntos do interesse da sua área. Inclusive, eu falo sobre ciência de dados, análise de dados geral, metodologias, ou então TikTok, YouTube, Reddit. Escolhe o que mais te atrai, tá? E que seja ali mais constante no que vai estar falando. E aí você tenta entender ali os macrotópicos e leia sobre o assunto, de forma bem rápida. Pergunta pro ChatGPT, pergunta o que é isso, ChatGPT. E aí você vai entender superficialmente. Se você achar que isso vai ser importante para sua carreira, se aprofunda. Mas não vai se aprofundando em todo tipo de assunto que você viu na internet ou que você viu, é trend de tecnologia. Não. Se preocupe com o que realmente vai fazer diferença na sua carreira. Por exemplo, eu hoje estou como coordenadora de cultura de dados e IA. Teve um tempo atrás que eu era coordenadora de ciência de dados e antes trabalhava ali fazendo papel de cientista de dados. Não faz sentido hoje, como fez nos anos retrasados, eu continuar me aprofundando em SQL, por exemplo. Não tem por que eu gastar meu cérebro, minha massa encefálica, decorando fórmulas específicas de SQL para poder utilizar a otimização de. Não tem para que eu. Entendeu? Não preciso. Eu preciso me preocupar com outras coisas, com cultura data-driven, melhores formas de comunicação. Mas, por outro lado, neste momento eu estou estudando, por exemplo, Data Mesh, que é um tema super importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo agora, para um projeto que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, eu comprei este livro aqui, Data Mesh, do O'Reilly, para eu entender melhor conceitos gerais, benefícios, história, para isso me ajudar na comunicação, na disseminação que eu vou ter que fazer. Mas eu não vou me aprofundar em determinados assuntos específicos de Data Mesh, como, por exemplo, construção de estrutura, módulos essenciais específicos. Não preciso disso. O que eu preciso é saber o suficiente para não ficar parecendo uma pamonha. Para demonstrar isso, tem um jeito muito legal, que é, se na sua empresa não tiver, faz um grupo de estudos com a galera, entendeu? Uma vez por mês ali vocês se encontram, 30 minutinhos, fala rapidamente o que vocês estudaram naquele mês. Isso te ajuda tanto a você conhecer outras pessoas da sua empresa, caso você esteja trabalhando já, e também você descobrir coisas que não deu tempo de você estudar, entendeu? Porque outras pessoas vão ter estudado. Então essa é uma boa prática. Se você ainda não estiver empregado, você pode fazer isso com um grupo de amigos seus e depois utilizar dessa experiência para falar numa entrevista de emprego, entendeu? Que isso te ajuda a demonstrar tanto que você é um lifelong learning, quanto você está realmente intencionado a se adaptar a diversas tecnologias e tendências novas. A quinta soft skill é uma das mais difíceis, tanto no aprendizado dela, quanto em encontrar nos profissionais de dados.
que é resiliência. Seguinte, pensa só. Se você já fez algum curso de ciência de dados, análise de dados geral, etc, etc, você se deparou com a teoria maravilhosa, perfeita, datasets variados, que você pode utilizar com qualquer algoritmo que você queira, ainda que você tenha que fazer algum tratamento naquela base, vai ser coisa pouca, vai ser tranquilo, entendeu? Você não vai ter que jogar uma base de dados inteira fora, por exemplo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. As hipóteses que você vai receber, os problemas que você vai receber, estão bem formulados, tem um objetivo claro ali descrito, mas na vida real, o rolê é outro. Não é assim que funciona, tá? E assim, eu já conversei com muitos colegas, amigos meus da área de dados, tanto dentro ou fora da empresa que eu trabalho, e essa é uma verdade para empresas brasileiras. Não vou falar de empresas de fora, porque eu não as conheço, tanto eu não converso com a galera que trabalha em empresas internacionais. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala que dado é o novo petróleo, não é só porque ele é muito valioso, é também porque ele é bem difícil de conseguir. Claro, se você trabalha numa empresa que é praticamente impossível você desenvolver qualquer coisa, você está ficando estressado ao máximo, considere sair. Mas se você consegue perceber que até um nível aceitável de incertezas, de falta de dados, sabe, em determinados momentos, ou até mesmo te trazem pedidos não tão claros, entenda que essa é uma questão intrínseca de se trabalhar com dados. Para todo bônus tem o seu ônus. E o ônus da área de dados é justamente esse. E aí, beleza, mas como eu falei, essa é uma das soft skills mais difíceis de ser desenvolvida. Por quê? Porque envolve muito um lado humano da pessoa, sabe? Um lado de autorreflexão, de você olhar para a frustração que você está sentindo e entender que faz parte do jogo. Não tem como fugir. É inerente. Não tem como desenvolver qualquer tipo de trabalho sem um pouco de sofrimento, sabe? Entre muitas aspas. Faz parte, entendeu? Esse problema faz parte. E para você conseguir contornar esses problemas, você pode ir, por exemplo, documentando o que você vai fazendo para superá-los. Como, por exemplo, você está com um problema para conseguir uma determinada base de dados numa empresa. E aí, depois de muito esforço, você conseguiu. Anota quem foram as pessoas que você conversou. Anota qual foi o caminho que você levou. E compartilha isso com seus colegas. Acredite, pode ter muita gente que vai estar passando pelo mesmo que você está passando. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, claro, me fala aí se foi útil de verdade pra você ou se você, não, Isla, viajou na maionese, isso daí não vai ajudar em nada na minha carreira. Eu vou voltar a ficar estudando só Python, porque é isso que vai levar ao meu sucesso profissional. E claro, curte, compartilha, se inscreve para você poder ver mais vídeos como esse. Fechou?